Imagina um cara que já nasce vencendo. Shiba é o tipo de advogado que entra numa sala e todo mundo sente. Talentoso, bonito e insuportavelmente arrogante. Enquanto a maioria ainda estava tentando sobreviver à faculdade, ele já tinha passado no exame da ordem ainda na Universidade de Tóquio. Depois montou o próprio escritório, entrou em um dos maiores escritórios de advocacia do Japão e depois de vencer vários casos difíceis, se tornou sócio aos 27 anos. E não para por aí, o objetivo dele é estabelecer a marca Shiba Ryoma no mundo jurídico. Em uma cena, quando ele sai do banheiro de um bar, acaba machucando a mão de um rapaz. Ele tenta sair daquela situação entregando um lenço de uma marca famosa, o que deixa o rapaz surpreso e agradecido. E é justamente essa postura que Shiba esperava, porque na cabeça dele, quando as pessoas sentem que algo as beneficia, elas não atacam. Ele acredita que os seres humanos são criaturas tolas e ridículas. Quando o rapaz se levanta e agradece de um jeito carinhoso, Shiba entra em transe. A mente dele vira uma confusão, como se algo embaralhasse tudo dentro da cabeça. Shiba acredita que na vida dele não há espaço para romance. Mas existem momentos em que ele precisa de conforto, e aí ele lembra do rapaz do outro dia, e se pergunta por que está ouvindo a voz dele. Ele sai um pouco para esvaziar os pensamentos, acreditando que isso é uma parte essencial de ser um guardião da lei. Mas parece que nada sai como ele espera. E aí, quando finalmente consegue montar a barraca, ele ouve a voz do rapaz novamente, só que agora ele realmente está ali. Shiba nem acredita. Ele pensa que é só uma ilusão. Mas Haruto faz questão de passar a mão no rosto dele, só para provar que é real. Haruto também explica por que está ali. Um amigo o convidou, então ele está hospedado em uma vila próxima. Ele diz que os dois terem se encontrado ali talvez seja o destino. Quando Haruto percebe que Shiba não leva jeito pra nada, decide cozinhar. Quando Shiba prova, ele disfarça dizendo que é como esperado de uma carne de grau A5. É boa, não importa quem cozinhe. Mas por dentro ele admite que nunca comeu uma carne tão boa, nem mesmo em restaurantes sofisticados. Haruto tenta adivinhar quem ele é porque a carne e os equipamentos são de primeira qualidade, então supõe que seja um advogado. Um tempo depois, Haruto recebe uma ligação e precisa voltar, mas diz que espera que os dois se encontrem de novo. E aí ele vai embora com uma alegria que transborda. À noite, Shiba conversa consigo mesmo, achando que finalmente encontrou paz. Mas o rapaz alegre não sai da cabeça dele. Além disso, ele acredita que é impossível se verem de novo. Só que outra vez ele é surpreendido. O rapaz entra na barraca se escondendo de uma mulher. Quando finalmente a mulher vai embora, Haruto decide dormir ali mesmo, querendo explicar tudo só quando amanhecer. Ele também agradece de uma forma super carinhosa, dizendo o quanto Shiba é gentil. Mas a verdade é que de gentil ele não tem nada, e ele mesmo se pergunta por que não o expulsou imediatamente. Então, para amenizar, ele pensa que deve uma por ter machucado a mão dele, e além disso ele cozinhou. Shiba tem um sonho, onde Haruto acorda e o beija em segredo. Quando acorda, ele percebe que o carro não está onde deixou. Na cabeça dele, Haruto é um grande golpista e levou o carro. Mas Shiba tenta não pensar muito nisso, porque já estava cogitando comprar um carro novo mesmo. E aí o rapaz volta a aparecer. Dessa vez, dentro da casa dele. Haruto entrega as chaves do carro, pede para morar com ele e também mostra um vídeo bem comprometedor. Ele ainda se pergunta se deve postar esse vídeo, afinal ele tem bastante seguidores no Instagram. Shiba fica tão chocado e paralisado com a informação, que nem percebe a toalha soltando. E por incrível que pareça, ele aceita esse cara que mal conhece dentro da própria casa. Mas faz isso justamente por causa do vídeo. Se isso vazar, adeus para a carreira de advogado. Só que mesmo assim, ele entrega um papel com algumas regras, são os 10 mandamentos da família Shiba. Haruto nem dá importância para aquilo e vai conversar com as mudas de plantas que Shiba tem tantos ciúmes. Hoje ele trabalha em um caso sobre um influenciador com 300 mil seguidores. Parece que usaram a imagem dele sem permissão, então ele entrou com uma ação judicial, e Shiba precisa resolver isso como advogado. Depois de um dia intenso de trabalho, volta para casa e é recebido com uma janta já pronta. Ele fica indiferente, mas todas aquelas comidas são as favoritas dele. Haruto ainda dá comida na boca dele, de um jeito meio forçado, e Shiba se surpreende. A qualidade e o sabor estão à altura dos restaurantes estrelados onde ele leva os clientes. Está tão bom que acha até um desperdício engolir, mas finge uma grande dificuldade para comer. Só que os pés balançando entregam tudo, a comida está ótima. Depois ele analisa a ficha com as informações do caso, quando é surpreendido pelo rapaz andando pela casa só de cueca.
Shiba quer colocar mais uma regra: não andar nu pela casa. E quando ele se distrai, Haruto consegue ler algumas coisas e oferece ajuda como parceiro para investigar também, porque agora está desempregado. E ainda solta um aviso: se Shiba achar que ele é inútil, ele deleta o vídeo e sai da casa. Shiba costuma frequentar um bar depois do trabalho. Lá, um colega menciona um caso bem complicado, um grupo de fraude fundiária. Quando Shiba vê a foto, reconhece na hora. Depois dessa, ele quer se livrar de Haruto imediatamente. Mas aí ele recebe uma mensagem do próprio Haruto dizendo que coletou algumas informações sobre aquele caso e que eles deveriam dar prioridade para isso. Haruto coloca os fones de ouvido para ouvirem a evidência que encontrou, mas Shiba discorda, porque os tribunais não aceitam provas obtidas por métodos ilegais, como escutas telefônicas. Só que o rapaz sabe que dá para usar essa prova em casos civis, então ele insiste e diz que quer ser o seu parceiro. O outro fica um pouco relutante em aceitar, mas não quer perder o foco de estabelecer a marca Shiba Ryoma no mundo jurídico. Então ele decide aceitar Haruto como parceiro, porque o que importa é se ele é útil, mesmo sendo um vigarista. Se der errado, simplesmente corta o cara fora. Depois de uma refeição noturna, Haruto vem com perguntas provocantes: se Shiba nunca namorou alguém, e diz que pode ser tanto parceiro dele quanto amante. Ele se aproxima devagar e, quando Shiba está prestes a ceder, Haruto diz que só estava brincando e que vai preparar o banho. Aí Shiba entra no banheiro e vê a banheira enfeitada com pétalas de rosas. Haruto também entra e explica que aquilo tudo é para deixar a pele dele mais bonita. Pronto, Shiba chega a imaginar os dois tomando banho juntos. Mas na realidade, o rapaz só quer fazer uma massagem facial, para ele continuar bonito. Shiba até começa a relaxar, tentando acreditar que é só isso, que ele é só um parceiro. Hoje é o julgamento do caso do cara que entrou com uma ação judicial porque a agência de publicidade, notando a popularidade dele, se aproximou para ele ser o rosto de um jogo de criptomoeda. Mesmo depois de ele negar, a imagem foi usada. É um caso desafiador, mas Shiba prevê o caminho da vitória. Lá no tribunal, ele apresenta todas as evidências, incluindo o áudio que Haruto conseguiu, e junto com as testemunhas, descobre que o responsável, além de tudo, é um traidor. Ele estava ficando com duas mulheres ao mesmo tempo. Vira uma confusão, e as duas envolvidas decidem confessar toda a verdade. Enquanto isso, Haruto diz para si mesmo que todo mundo é traidor, mas que ele nunca vai trair o Shiba. Além disso, Haruto quer uma recompensa porque, graças à ajuda dele, Shiba conseguiu vencer o caso. A recompensa é acampar naquele mesmo lugar de antes. Eles montam a barraca, Haruto cozinha como sempre, ainda descasca o camarão para ele, e o cara, quando prova, diz a mesma coisa de sempre: dá para comer. Shiba entrega um contrato de investidor, porque sabe que Haruto é um vigarista e quer ser cauteloso. Mas o rapaz assina mesmo sem ler, porque acredita nele. À noite, enquanto Shiba elogia o Marshmallow, Haruto confessa que gosta dele. Diz que por isso o convidou para acampar, porque achou que não conseguiria se declarar direito em casa. O cara fica sem reação. Só consegue pensar que o coração dele está igual àquele marshmallow, quente, macio e derretendo. Haruto diz que ele pode dar a resposta quando estiver preparado, não precisa ser agora. Quando os dois vão dormir, o rapaz fica super contente, porque pode abraçá-lo enquanto sente o cheiro dele. E Shiba pede conselhos ao seu amigo. Foi a primeira vez que alguém se declarou para ele, e ainda por cima foi um homem, então ele não soube o que responder. Depois de contar como se sente quando está perto do Haruto, o amigo diz que ele já está apaixonado. Mas existe uma forma fácil de descobrir se é amor. Shiba vai embora com esses conselhos martelando na cabeça. Quando chega em casa, Haruto quer comemorar o Halloween. Shiba fica todo desajeitado ao cortar a abóbora, então o rapaz chega bem perto para ensinar como se faz, e ele fica super tenso. Ele sabe que sente alguma coisa, só não quer admitir. No trabalho, ele descobre que uma funcionária está pensando em registrar uma reclamação por má conduta, e Haruto precisa ajudar de novo a resolver esse caso. Se ela expor isso, a reputação da empresa vai sofrer um grande golpe. Haruto acredita que deveria se aproximar dela e fazê-la falar. A propósito, ela é muito atraente, tem uma aparência impecável, e aí Shiba começa a imaginar a mulher no lugar dele, fazendo as coisas com Haruto. Por isso, ele pede para Haruto parar com essa investigação. Só que o rapaz está disposto a trabalharem juntos nesse caso também. Na academia que a funcionária frequenta, Haruto oferece ajuda disfarçado. Ele mostra que está à disposição dela no que ela precisar porque trabalha lá. Além disso, começa a demonstrar que gosta das mesmas coisas que ela, inclusive diz que é treinador de tênis, justamente o esporte que ela joga.
Ele informa Shiba que vai jogar tênis com ela em breve. E para piorar, diz que seguiu a mulher e viu um cara implorando de joelhos no chão. No começo ele pensou que talvez fosse algum tipo de affair, mas não parecia ser isso, porque o homem parecia alguém da mesma empresa. Shiba começa a se irritar, porque Haruto está coletando informações rápido demais. Parece que é Haruto quem está no controle, e é ele quem está sendo usado. Só que depois o clima fica muito mais leve, porque Haruto prepara uma surpresa, ele abre as cortinas e o lugar está todo enfeitado para o Dia das Bruxas, bem perto das plantas que Shiba tanto protege. Ele chega até a se emocionar. Shiba descobre que o homem da foto é o chefe do departamento de R&D, e Haruto vai atrás de mais informações. Hoje ele vai jogar tênis com a mulher, e ela já está caidinha por ele. Haruto tenta ensiná-la como um verdadeiro profissional. Enquanto isso, Shiba pesquisa comidas nutritivas ideais para depois de praticar esporte, mas logo recebe uma mensagem do Haruto dizendo que vai comer hot pot com Mike-san. Aí vai observar os dois. Na cabeça dele, ele só está tentando coletar informações, para não parecer possessivo. Mas a situação sai do controle, a mulher fica super interessada no Haruto, trata ele com carinho e dá em cima dele. Depois, os dois pegam um táxi e Shiba, ao ver aquilo, sente uma dor no peito. Então ele lembra do que o amigo falou, existe uma forma de saber se é amor, se a pessoa estiver com outra pessoa e ele sentir ciúmes. Aí tira as conclusões. Ele percebe que está com ciúmes e além disso está apaixonado. Shiba fica em casa, ainda absorvendo a informação quando Haruto chega. Ele fica chateado porque o rapaz chegou bem tarde. Haruto explica que ela ficou muito bêbada, então não teve escolha a não ser levá-la para casa. Depois pergunta o que está acontecendo, porque ele está tão irritado. Mas Haruto percebe que é só ciúmes, então o consola e deixa claro que não vai traí-lo, porque seu coração só pertence a ele. Shiba recebe outro caso para resolver, ainda mais difícil. Se tiver sucesso, o nome dele vai estar em toda Nova York. Mas o tempo é curto e ele precisa apresentar resultados em uma semana. Ele tenta ficar focado no trabalho, mas o pensamento em Haruto persiste o tempo todo. O amigo aparece no escritório falando sobre esse caso que ele conseguiu, comenta que tanto o trabalho quanto o amor estão dando certo na vida dele. Depois entrega uma bebida energética e sai com um sorriso maligno. E aí Shiba volta a pensar no rapaz sorridente, mas acredita que deve cortar o amor se quiser se tornar um guardião da lei. Então ele não volta para casa por um tempo e tenta se concentrar no trabalho. Depois ele fica exausto e começa a ver Haruto na frente dele. Shiba imagina que se apaixonou tanto que já está tendo alucinações. Mas Haruto diz que isso não é ilusão, ele realmente está ali. Além disso, trouxe comida e roupa limpa. Enquanto Shiba come, ele pensa que jamais vai esquecer o sabor do bolo de arroz daquele dia. E depois que vê Haruto de verdade, ele finalmente consegue focar no trabalho. É como se ele só precisasse recarregar as energias com a presença dele. Mas tem uma coisa que o intriga também, aquela gangue de fraudes de terrenos. Se descobrirem que o parceiro dele é um vigarista, ele vai perder tudo. Por isso, acredita que o amor é mesmo um obstáculo, quase um veneno. Só que, ao mesmo tempo, é como se esse veneno já tivesse se espalhado pelo corpo dele inteiro. Shiba mal se recuperou e já quer se levantar para voltar ao trabalho. Mas Haruto informa que o trabalho já está terminado, que ele não precisa se preocupar. Diz que leu todos aqueles livros, estudou, e que as leis existem para proteger os fracos na sociedade. Ele afirma que já fez muitos trabalhos antes, mas que essa foi a maior diversão que já teve. Por isso, quer continuar aprendendo, para se tornar o melhor parceiro e ajudar muitas pessoas. Shiba manda ele parar de falar bobagens. Que Haruto fala em ajudar muita gente, mas na verdade só pensa em si mesmo, que ele faz parte do submundo, que é um vigarista. Então, de qualquer forma, quer que ele vá embora. Haruto não rebate, afirmando que ele está certo. Seria apenas um fardo se ficasse. Então ele agradece por tudo e sai como se estivesse aceitando aquilo numa boa. Mas no caminho ele fica muito deprimido, porque no começo via Shiba só como alguém divertido para brincar, e agora se sente um idiota, porque se apaixonou de verdade, mesmo sendo um vigarista. Então ele decide voltar para onde acredita que realmente pertence, já que é uma pessoa do submundo. Por outro lado, Shiba tenta agir normalmente, mas a falta dele é inevitável. Tudo na casa lembra Haruto. Ele chega até a conversar com as plantas, dizendo que elas também estão sentindo a falta dele, afinal, todo mundo se apegou. No trabalho, ele tem conseguido ganhar os casos, então acredita que fez a escolha certa. Além disso, encontra um novo parceiro,
um assistente virtual que ele considera muito mais útil do que alguém em quem não pode confiar. Esse assistente não mexe com o coração dele, mas também não preenche nada. O amigo informa sobre aquele grupo de golpistas de terrenos. Outra vítima acabou de se apresentar, e parece que a polícia está prestes a pegá-los. Então é só uma questão de tempo. Shiba, claro, não quer que isso aconteça e começa a procurar por Haruto. Mas nem a dona do bar o viu recentemente. Então só resta esperar que ele fuja antes que seja pego. Um rapaz entra no bar, escuta a conversa e pergunta se Shiba é o namorado do Haruto. Ele esclarece que não e começa a pensar que Haruto contou tudo sobre ele. Então, se for pego pela polícia, Shiba também estará acabado. Só que o menino afirma que Haruto não contou nada sobre ele. Apenas disse que gostava de uma pessoa, mas que isso era segredo. Então o garoto leva Shiba até um grupo de pessoas. Lá, ele explica que Haruto é tipo um anjo da guarda deles. Ele costuma ajudar com dinheiro e roupas também. Tudo isso para incentivar aqueles adolescentes a não se venderem por aí. Além disso, sempre dizia que ia ganhar muito dinheiro para poder criar um santuário para todos. Ou seja, aquela história de que Haruto só pensa em si mesmo, fica mais do que provado que não é assim. O jovem recebe uma notificação. É uma publicação do Haruto mostrando uma foto de uma lua redonda e laranja, parecida com uma abóbora de Halloween. Isso já é suficiente para Shiba saber onde ele está, então ele corre atrás. Enquanto isso, Haruto diz que se esse trabalho correr bem, quer ganhar 1 bilhão de ienes. Porque ele definitivamente não vai falhar, já que estudou muito e se aprimorou dessa vez. O homem obviamente não aceita esse preço. Então deixa claro que Haruto precisa fazer o trabalho e que o pagamento vai ser o mesmo de sempre. Aí Shiba aparece, pedindo que Haruto vá para casa com ele, dizendo que o contrato ainda não terminou e que ele não pertence àquele lugar. Ainda se coloca pronto para enfrentar a gangue, como se estivesse bem seguro, mas leva um soco que nem vê. E leva várias outras surras, a ponto de os caras ficarem até surpresos, achando que ele é mais fraco do que parece. Haruto fica desesperado, mas é forçado a assistir aquela cena. Ao mesmo tempo, Shiba tenta se desculpar. Ele admite que estava errado, que falou coisas horríveis, disse que Haruto só pensava em si mesmo, mas isso não é verdade. Reconhece que Haruto está correndo um grande risco para salvar aquelas pessoas, então pede perdão. Aí Haruto se transforma. Ele derruba o chefe, mete porrada em todo mundo e foge com ele para longe. Quando eles param, Shiba comenta que Haruto é forte e luta tão bem que podia ter ajudado antes. Depois, Haruto pergunta se ele quer que ele volte só porque o contrato ainda não terminou e porque ele é útil. Shiba admite que sim, mas diz que isso não é tudo. Quando ele pensa em Haruto, o coração dói, as lágrimas saem sem motivo. Então isso significa que é amor. Então confessa que está apaixonado. Haruto, por outro lado, assume que já sabia disso há muito tempo. Que Shiba não aguenta ficar longe dele, que é desajeitado, delicado e trabalhoso, mas Haruto ama isso nele. Aí ele derruba o cara, confessa o próprio amor, e os dois se beijam. Enquanto isso, Shiba pensa que é a primeira vez que vê o sorriso de um amante. Até deixa Haruto dormir na cama dele. E nessa noite, Haruto sonha com a mãe. O namorado até ouve ele falando enquanto dorme, e é aí que percebe que não sabe nada sobre o passado doloroso do amado.